E aí pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Samir e hoje aqui no canal a gente vai trazer um vídeo relacionado à Física 3, Eletrostática. Você que já tem dúvida ou está estudando essa matéria, já dá aquele like, compartilha para o pessoal que hoje vai ficar de verdade. Abre seu coração, vamos estudar, vamos? Duas cargas elétricas pontiformes Q1 igual a 2 microcoulomb, Q2 igual a 4 microcoulomb, estão fixados nos pontos A e B, separados pela distância D igual a 8 metros no vácuo. Determine, letra A, os potenciais resultantes nos pontos C e D. O ponto C é médio de AB. Letra B, o trabalho da força elétrica resultante que atua em Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 7 coulomb, ao ser levada de C para D. Então, o que ele está falando? Ele está falando que tem duas cargas, Q1 e Q2, onde tem dois pontos D e C, que estão no vácuo. A letra A ele fala o quê? O potencial resultante no ponto C e D. Então a gente quer calcular o potencial elétrico. Como que a gente calcula o potencial elétrico, Samir? O potencial elétrico, que a gente chama de Vp, vai ser a energia potencial elétrica dividido pela carga. Sendo que a gente vai ver o seguinte, que está situado no vácuo. Se está no vácuo, a gente vai ter uma constante. Lembra da constante? O vácuo, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido para Coulomb ao quadrado. Essa aqui é a constante no vácuo. Então a gente vai conseguir calcular o potencial elétrico. Sendo que a gente tem que saber o seguinte, o que é uma energia potencial elétrica? Se eu tenho duas cargas, uma carga fixada e uma carga de prova, com cargas distintas. Como assim distintas, Samir? Uma positiva e a outra negativa. Se a gente tem uma carga positiva e outra negativa, se eu botar elas em contato, elas vão se atrair, porque os opostos se atraem. Lembra dessa regrinha aí lá da eletrostática? Do começo, da introdução? Mas se você tiver cargas iguais, Samir, você vai ter uma carga positiva e uma carga positiva. Tem como você conseguir atrair essa carga? Não. Então ela vai... O que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar uma energia cinética que vai sair com uma velocidade que a gente chama de V0, correto? Sendo que o que vai acontecer? Vai acontecer uma energia potencial elétrica, porque elas não vão conseguir se unir e elas vão ter repulsão. Essa carga vai ter uma velocidade. Então a gente calcula a energia potencial elétrica desse jeito. Ó, energia potencial elétrica é igual a quê? A constante Q1, Q2 sobre uma distância que eu chamei de D1, que seria a distância de qualquer ponto, de A a B, de C a D, e é assim que a gente calcula. A gente vai pegar a energia potencial elétrica e vai botar aqui. Vai ficar como, Samir? A energia vai ficar o quê? O potencial elétrico vai ser o quê? Energia potencial elétrica vai ser o quê? K0, Q1 vezes Q2, dividido pela distância, isso aqui dividido pela carga. Já que eu tenho uma carga aqui e uma carga ali, então eu vou cortar. Cortei carga com carga. Vai ficar como? O potencial elétrico vai ser o quê? A constante no vácuo vezes a carga pela distância. Que eu chamei de D1, pode ser chamado, só deixar de D. É assim que a gente vai conseguir calcular o potencial elétrico. Essa aqui é a fórmula que a gente calcula o potencial elétrico. Eu vou botar aqui no cantinho, vou botar aqui em cima. Ó. Vp é igual a constante no espaço vezes a carga dividido pela distância. Não é? Isso aqui a gente tinha que saber para poder fazer a questão. Vamos olhar a letra B também, que ele pediu uma coisa bem legal também. O trabalho da força elétrica. Como que a gente calcula o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica vai ser calculado assim, Samir. A carga vezes a diferença de potencial.
potencial elétrico. Vai ser o quê? O potencial elétrico final menos o inicial, que a gente vai chamar de VA menos VB. Então a gente calcula o trabalho de uma carga, elétrica assim, correto? Então, ó, o trabalho da força elétrica de A a B, correto? Porque é o potencial de A menos o potencial de B. Sendo que a gente tem o seguinte, eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, ele deu os valores, 2 microcoulombs e 4 microcoulombs. Sendo que a gente tem o seguinte, a gente tem a distância de entre A e C, entre C e B. Para a gente tentar e vamos achar o potencial elétrico de D, a gente vai precisar dessa distância de D a A e de D a B. Olha só o que eu pensei. Eu pensei em fazer o seguinte. Eu pensei, já que isso aqui é 90 graus, olha que legal que a gente vai conseguir fazer. A gente vai traçar um triângulo. Um triângulo aqui, ó. Tracei um triângulo e vou traçar aqui também desse lado um triângulo. Para a gente poder calcular a distância. A distância de D a A e de D a B. Porque a gente já sabe a distância de C a D, de A a C e de C a B. Mas olha só, ele não falou que a distância de C a D vale 3, a distância de C a B vale 4? Só que não é um triângulo pitagórico, aquele famoso triângulo 3, 4 e 5. Então, esse lado aqui eu sei que vale 5 metros. Claro, pessoal, se vocês quiserem fazer por Pitágoras, você chamaria isso aqui de x e fazia o seguinte. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E você conseguia achar 5 do mesmo jeito. Mas já que é um triângulo pitagórico, você não precisa fazer esse tipo de conta. Porque é um triângulo muito conhecido. Se aqui é 4, aqui é 3, aqui só pode ser 5. E aqui também vai ser 5 desse lado. 5 metros. Vamos olhar só esse ponto D. Vamos tentar calcular o potencial elétrico daquele ponto. Esquece o C e vamos olhar só para o A e o B. Para a gente poder calcular esse ponto aí, esse potencial elétrico, vai ser o seguinte, o potencial elétrico do ponto D vai ser o quê? Vai ser o potencial elétrico do ponto A mais o potencial elétrico do ponto B. Para a gente calcular o potencial do ponto D, a gente vai ter que fazer a soma dos potenciais de A e de B. Então vai ser K0 vezes Q1 sobre essa distância aqui. Qual é a distância, Sami? 5. Mais K0 vezes a distância, Q2. A carga, quer dizer, Q2. E a distância, Sami? A distância é 5 também. Agora a gente vai substituir aqui, bonitinho, para a gente achar o potencial elétrico de D. Vai ser o quê? O potencial elétrico, vou botar aqui de D, vai ser o quê? Quanto que vale a constante no vácuo que eu falei? 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale Q1? Ele deu no enunciado. Vale 2 microcoulomb. É a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido para 5. Mais, quanto que vale a constante? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale a carga de Q2? Vale 4 microcoulomb. É a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido para 5. Então, o valor do potencial elétrico de D vai ficar como? Quanto que é 2 vezes 9? 18. Vezes propriedade de potência. Mesma potência na multiplicação, você repete a base e faz o quê? Soma os expoentes. 9 mais menos 6 vai ser o quê? 9 menos 6, que vai dar 3.
mais, quanto que é 4 vezes 9? Mesma coisa que 36. 36 vezes 10 vai dar a mesma coisa, elevado a 3. Isso aqui dividido para 5. Vai ficar como? O potencial elétrico de D vai ficar como? 18 mais 36. 3 com mais 1, 4. Mais 1, 5. Vai dar 54 vezes 10 a terceira dividido para 5. Portanto, o potencial elétrico no ponto D vai ser o quê? 54 dividido para 5 é a mesma coisa que... fazer aqui no canto, ó, 54 dividido para 5, 1, 0, 4, baixa aqui, vai dar 0, aqui vai ser 0, 5 vezes 8, 40. Então vai ser 1,08 vezes 10 a terceira. Lembrando que é em volts. Correto? Deixa eu ver se está tudo certinho. 9 menos 6 vai dar 3. Isso aí, tá certinho. 5 vezes 1, tá? Deu 0, baixou 4, botou a vírgula. Tá, isso aí. Sendo que aqui a gente vai botar a quarta. Eu vou pôr a quarta aqui. Cada vírgula. A gente pulou com a vírgula. Então a gente já sabe que o potencial elétrico no ponto D vale 1,08 vezes 10 a quarta volt. Então a gente já sabe, vou pôr aqui, ó. Vp no ponto D é igual a 1,08 vezes 10 a quarta volt. Então a gente já sabe o potencial elétrico no ponto D. Agora vamos tentar achar o potencial elétrico do ponto C. Isso aí, não desiste não. Vamos aí que estuda assim mesmo. Uma hora a dificuldade chega, mas você tem que estudar para ir conseguir seus objetivos. Então vamos lá. O potencial elétrico no ponto C. Agora só vamos olhar o ponto C, esquece o ponto D. Vai ser o quê? Vai ser a soma do potencial elétrico no ponto A mais a soma do potencial elétrico no ponto B. Então a gente vai ter o seguinte, K0, Q1. Qual é a distância agora de C a A? 4. Mais K0 vezes Q2 dividido. Qual é a distância de C a B? 4 também. Então, o potencial elétrico vai ser o quê? Quanto que é a constante? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale Q1? 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido para 4. Mais quanto que vale K0? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale Q2? Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido para 4. Olha que legal, a mesma coisa, ó. 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 9, 36. 36 mais 18 é a mesma coisa que 54. 54 vezes 10 a quanto? Vezes 10 a terceira. Isso aqui dividido para 4. A mesma coisa, sendo que você só vai dividir por 4, não vai dividir por 5, né? Que era aquele valor. Potencial elétrico no ponto C vai ser 54 dividido para 4. Vamos fazer aqui no canto. 54 dividido para 4. 4 vezes 1, 4. Para 5, 1. Abaixou 4. 4 vezes 3, 12. 13, 14. Abaixou 0, que vai ser A. Então a gente já sabe que isso aqui vai dar 13,5 vezes 10 a terceira.
Sendo que a gente vai pular mais uma linha aqui para ficar igual aqui, ó. Então vai ser o quê? O potencial elétrico no ponto C vai ser quem? 1,35 vezes 10 a quarta volts. Então a gente já consegue calcular o potencial elétrico naquele ponto C ali também. Então eu já sei que o potencial elétrico no ponto C vale 1,35 vezes 10 elevado à quarta volts. Então a gente já sabe, vou botar aqui também. O potencial no ponto C vai ser o quê? 1,35 vezes 10 à quarta volt. Essa aqui foi a letra A, né? Ele queria o potencial resultante nos pontos C e D, né? A gente já sabe hoje o potencial elétrico nos pontos de D e C. Como que a gente vai fazer agora, Samir? A gente vai fazer a letra B, né? Claro. O trabalho da força elétrica resultante que atua em Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 7 coulomb ao ser elevada de C para D. Então ele quer o trabalho da força elétrica. Então a gente já sabe a fórmula. O trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a variação de potencial elétrico, que é VA menos VB. Então a gente vai fazer o seguinte. O trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é de onde para onde? De C para D. De C para D. É igual a carguinha que ele deu. 2 vezes 10 a menos 7. Vezes a variação de potencial elétrico seria VC. 1,35 vezes 10 à quarta. Vezes quem, Samir? 1,08 vezes 10 à quarta. Não é isso, pessoal? Vai ficar como? O trabalho da força elétrica vai ser quem? 2 vezes 10 a menos 7 vezes... Ah, lembrando que aqui é menos, ó. Eu me embolei aqui é menos. Aí você vai fazer quanto que é 1,35 menos o potencial elétrico vai ser o quê? 0,27 vezes 10 à quarta. Correto? E agora a gente vai fazer o seguinte. O trabalho da força elétrica vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 7 vezes 0,27 vezes 10 à quarta. A gente vai ter o seguinte. Quanto que é 2 vezes 0,27? Isso aqui, pessoal, vai dar a mesma coisa que 0,54 vezes 10. Aí você vai fazer o seguinte. Propriedade de potência. Mesma base, numa multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Quanto que é menos 7 mais 4? Vai dar menos 3. Então a gente vai pular aqui, ó. Portanto, pulando a vírgula, o trabalho da força elétrica no ponto C indo para D vai ser o quê? 5,4 vezes 10 a menos 4 Joule. Então a gente consegue calcular tudo que ele nos pediu. A gente calculou o potencial elétrico no ponto D, o potencial elétrico no ponto C. Logo, eu tendo os potenciais elétricos, eu consigo calcular o trabalho da força elétrica. Como que a gente calcula o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica é igual a carga vezes a variação de potencial elétrico. Então, pessoal, foi um vídeo muito bom, muito produtivo, gostei muito. Então, já dá aquele like, comenta, tamo junto e não desiste, porque seus sonhos vão se concretizar. Basta só se esforçar que você chega lá. Valeu!